O Estado, ele é fundamental para pensar a agenda de desenvolvimento. E para isso ele tem que usar as suas ferramentas, os seus instrumentos. Quem é uma das principais ferramentas para pensar o desenvolvimento? O Sistema Nacional de Fomento, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, os bancos públicos, né? A agência de inovação, que é a FINEP, o BNDES, que tem um papel estratégico para impulsar e sempre teve para impulsionar a agenda de inovação no país. Então, como é que a gente usa esse sistema de forma organizada, com foco, para impulsionar uma agenda de política industrial, que é importante? Como é que a gente usa o Sistema Nacional de Fomento para pensar e para diminuir as desigualdades e gerar empregos decentes? A gente tem que discutir empregos. E, por último, e o que amarra tudo isso, a questão da sustentabilidade. E aí o papel cada vez maior de serem indutores do futuro, que é a agenda de sustentabilidade, que é o Sistema Nacional de Fomento. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Missão Desenvolvimento. Eu sou Lavínia Barros de Castro, já conduzi alguns podcasts aqui a convite da FBNDES. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou funcionária do BNDES, professora de Economia Brasileira do BMEC. Hoje a gente vai falar de um tema que eu pesquiso e estudo, então eu sou um pouquinho suspeita, né, para falar sobre a relevância do Sistema Nacional de Fomento e a Agenda 2030. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de entrevistar duas pessoas que estão fazendo muita diferença no debate brasileiro do desenvolvimento. A professora Karin Vasques, que liderou o grupo de pesquisadores responsáveis pelo documento da Agenda BDE 2030, e o secretário executivo da BDE, Zé Luiz Gordon. Bom dia, Karin. Bom dia, Gordon. Muito obrigada por aceitarem o convite, né, para participar desse podcast. Eu gostaria de pedir para vocês falarem um pouquinho da trajetória de vocês antes da gente iniciar essa nossa conversa. Karin, por favor. Obrigada, Lavínia. Bom dia a todos. Eu sou economista, atualmente morando na China, aqui em Xangai, onde eu pesquiso na Universidade de Fudan e também sou Senior Fellow do Think Tank Center for China and Globalization. Antes de vir para a China, eu morei por 3 anos na Índia, onde eu trabalhei e ainda sou vinculada no cargo de professora e reitora assistente na UP Jindal Global University. E antes disso, assessorei a ONU e várias instituições financeiras de desenvolvimento em todo o mundo. Gerenciei também um fundo britânico em apoio à transição do Brasil para uma economia de baixo carbono e alto crescimento. E como você lembrou, Lavínia, também liderei a equipe técnica que elaborou o plano ABDE 2030. Maravilha. Gordon, eu vou te pedir, eu vou abusar um pouquinho, eu vou pedir para que você, além de se apresentar, já faça um pouquinho de introdução para os nossos ouvintes, explicando um pouquinho o que é a BDE e o conceito do Sistema Nacional de Fomento, que nem todo mundo é familiarizado. Obrigada. Legal, obrigado, Lavínia, obrigado ao convite por poder participar do podcast Missão Desenvolvimento. Bom, eu sou economista, né, formado pela Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Economia, e tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares, na CNI, né, na Confederação Nacional da Indústria, no Ministério de Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação. Fui durante quase 8 anos diretor da Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, e atualmente estou secretário executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que é a BDE, né? E a BDE representa o que a gente chama de Sistema Nacional de Fomento. O que é o Sistema Nacional de Fomento, né? Engatando aí no que a Lavínia pediu para eu explicar, o Sistema Nacional de Fomento são as instituições financeiras de desenvolvimento que financiam a agenda de desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Então, lá você tem os bancos federais, né, como o BNDES, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e outros. Você tem os bancos de desenvolvimento, digamos, estaduais, né, ou regional, como é o BRDE, que é de 3 estados do Sul, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Além disso, o Sistema Nacional de Fomento também tem 16 agências de fomento, são os antigos, em grande medida, muitos eram bancos de desenvolvimento, que com as mudanças em 97, deixam de ser bancos de desenvolvimento, né? Tem uma política para fechamento dos bancos de desenvolvimento, e aí tem uma nova legislação, que eles viram agências de fomento, né? Então, são 16 estados, como a Desenvolve São Paulo, o BADESC, Santa Catarina, o BADESUL, no Rio Grande do Sul,
a Desembaía, a AFEAM, Amazonas, e assim por diante, são 16 instituições. Tem diferenças, né? Essas instituições, agências de fomento, com relação ao Banco de Desenvolvimento, por exemplo, elas não podem emitir títulos, né? Algumas coisas não podem captar a partir de emissão, então essa é uma diferença das agências de fomento. São normalmente instituições menores que os bancos de desenvolvimento, mas têm um papel importante nos seus estados. Além disso, também representa os bancos comerciais públicos, como o Banpará, o banco aqui de Brasília, e o Banrisul, no Rio Grande do Sul, o Banese, em Sergipe, e o Banestes no Espírito Santo. Além de representar também, dentro do Sistema Nacional de Fomento, nós temos a FINEP, que é a Agência de Inovação do Governo Federal, o SEBRAE, que todos conhecem, e as 3 cooperativas, bancos cooperativos de crédito, os 3 grandes, Bancoop, Cressol e Sicredi. Então, são 34 instituições que representam o Sistema Nacional de Fomento. Essas instituições representam 45% do crédito do Brasil, ou seja, tem um papel importante, né, para o financiamento do Brasil. E tem também, Lavínia, um papel ainda mais importante para o financiamento de longo prazo, para aqueles de mais de 3 anos. Né? Então, 74% do financiamento de longo prazo, que é um financiamento de maior risco e muitas vezes até mais estruturante, quem vai é o Sistema Nacional de Fomento, que tem esse papel, né, de contribuir, por exemplo, com financiamento à infraestrutura. 87% do financiamento à infraestrutura no Brasil é oriundo do Sistema Nacional de Fomento. Também financia 74% do financiamento do agronegócio no Brasil, é do Sistema Nacional de Fomento. Mais de 95% do financiamento ao setor público, em muitos casos, os municípios, são financiados pelo Sistema Nacional de Fomento. E o Sistema Nacional de Fomento, como eu relatei anteriormente, é um sistema com muita capilaridade, porque ele está em todos os estados, né? Então, ele tem esse papel de contribuir com as pequenas empresas também, de ajudar as pequenas empresas, dada a sua capilaridade nacional, de estar em todos os estados, e chegar nos pequenos municípios, por exemplo, então esse apoio às pequenas cidades. Mas antes de encerrar aqui minha fala, já que você me passou essa função de explicar o Sistema Nacional de Fomento, eu queria reforçar aqui uma coisa importante, né? Muitas vezes a gente está discutindo aí o papel do desenvolvimento econômico, né? E no Brasil, essas instituições que a BDE representa são instituições fundamentais, né, para a agenda de desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Tem um papel não só anticíclico, mas um papel de contribuir para as agendas do futuro, como a agenda de sustentabilidade. E muitas vezes as pessoas acham que isso é uma jabuticaba brasileira, que só no Brasil tem um BNDES, só no Brasil, né, tem um Banco do Nordeste, etc. Na verdade, eu acho que é importante utilizar esse espaço aqui para a gente contar um pouquinho de como é nos outros países. Né? Então, alguns dados gerais, né, são mais de 550 instituições financeiras de desenvolvimento pelo mundo, tá? Em mais de 160 países. Então, assim, vejam a dimensão, né? Não é só no Brasil que existe. Você pega o KfW na Alemanha, como se fosse, digamos assim, o BNDES da Alemanha, né, que tem uma importância muito grande para a industrialização alemã e para o desenvolvimento econômico alemão. Além disso, existem, acho que mais 17 bancos de desenvolvimento estaduais também na Alemanha, ou seja, uma rede muito parecida com o que tem aqui no Brasil, né? Você tem bancos nacionais, mas também tem a rede capilarizada pelos estados. Desses 550 bancos espalhados no mundo, em torno de 35% estão na região da Ásia, outros 20 e poucos por cento na região da Europa. Você tem os maiores bancos do mundo de desenvolvimento, é o Banco Europeu de Desenvolvimento, então a Europa utiliza fortemente desse instrumento. Então, essas instituições são muito importantes e fundamentais para a agenda de desenvolvimento, para ajudar os países cada vez mais na agenda de sustentabilidade, que talvez é o que a gente vai tocar aqui um pouquinho mais profundamente aí ao longo do bate-papo. Então, terminando aqui, minha fala foi um pouquinho mais longa, mas acho que era importante mostrar que existem instituições de financiamento em todo o mundo e elas têm um papel importante, né? Elas representam 18 trilhões em ativos atualmente no mundo, né? Então tem um papel relevante de impulsionar as agendas de desenvolvimento, as agendas de maior risco em todos os lugares. Então, céu aqui essa primeira participação, estendendo um pouquinho, Lavínia, obrigado. Não, excelente, porque a gente falou algumas coisas relevantes aqui, sobretudo essa ideia, né, de que cada país, na realidade, tem um sistema, né? Não é uma única instituição, né? Às vezes a gente pensa só nos bancos nacionais, mas muitas vezes existe um conjunto
né, de bancos, como existe também no Brasil, né, um conjunto de bancos que atuam juntos, né, nesse Sistema Nacional de Fomento. Não, muito bom você ter dito e falado da importância, né, numérica, destacando aqui, né, para o crédito de longo prazo é fundamental, né, são os bancos que realmente mais atuam aqui no Brasil. Você deu esse dado importantíssimo, de mais de 70%, né, do financiamento de longo prazo está associada a esses bancos. Né? Bom, tentando refletir aqui para conduzir para algumas questões, né, já provocando um pouco, né, quando a gente fala na Agenda 2030, ela é uma agenda que já existia, né, desde 2015 a gente tem uma agenda clara internacionalmente, mas eu acho que a gente não pode se enganar, né, a pandemia deu uma mudada em algumas questões. O problema é que para onde a gente vai talvez não esteja tão claro, né, qual é o caminho da recuperação e da promoção do desenvolvimento no mundo pós-Covid. Eu acho que ainda existem muitas incertezas, né? Mas há pelo menos alguns aspectos que foram, digamos assim, se tornaram mais ainda importantes, né? A gente teve mudanças irreversíveis no mundo do trabalho, na forma de consumir, de distribuir, de produzir. A gente questionou esse modelo outsourcing de produção, né? Trazendo para o debate as fragilidades e vulnerabilidades das cadeias globais de valor, e a gente precisa repensar sobre isso, né? As cadeias globais, tanto de produção quanto de distribuição. E tem profundas transformações também no sistema financeiro, que acho que a gente não pode ignorar e entender nesse contexto. Então, muito brevemente, se eu fosse assim, ressaltar 4 aspectos, porque o Plano ABDE trata desses aspectos. Então, eu queria um pouco introduzir assim, como 4 grandes questões. Né? A primeira, que existia já antes da pandemia, mas isso foi reforçado na pandemia, um movimento de retomada do uso de políticas industriais pelos países desenvolvidos e emergentes, com ênfase nas tais tecnologias habilitadoras. Entendo que o plano tem alguma coisa a dizer sobre isso também. Né? A pandemia aumentou ainda mais os investimentos em política industrial para o desenvolvimento de capacidades inovadoras. Então, eu queria que esse aspecto, né, do papel de fomentar a inovação fosse ressaltado por vocês. Uma segunda área é a questão da urgência climática, também um tema que já vinha, mas que se tornou mais evidente. Né? Então, essa ideia de reconstruir em melhores bases, de busca de capacidade tecnológica para soluções resilientes e de baixo carbono, acho que isso também ganhou muita força. Acho que também o plano traz, né, novidades nesse aspecto. A gente tem esse contexto aí geopolítico multipolar, mas tem que ter essa discussão de rearranjar as cadeias de valor, mas o tema climático ele vem com mais força. Né? Primeiro é a questão das políticas industriais, a segunda a questão da economia de baixo carbono, e a terceira, a questão das desigualdades. Né? A Covid-19 ela escancarou ainda mais as desigualdades e queria que a gente pensasse um pouco em o que vocês trazem agora para a discussão em relação a esse tema. Essas desigualdades elas ocorrem em todos os níveis, né? Nacional, regional, global, tem essa discussão do trabalho, acho que seria a 4ª discussão, né? Houve muita discussão, houve muita tendência de agravamento de algumas questões sociais pelo mundo do trabalho, questões de urbanização, de desemprego, empregos de qualidade, né? Queremos empregos de qualidade. Bom, então, com isso, os 4 aspectos assim, que a pandemia deu uma chacoalhada, todas as questões que já vinham antes, mas todas as questões que foram agravadas na pandemia, eu queria que vocês explorassem um pouco isso nas propostas de vocês. Mas, antes disso, um passinho atrás, ainda com o Gordon, você pode me explicar um pouco o contexto da criação do Plano ABDE? Quais foram os principais objetivos desse documento? Por que vocês resolveram fazer essa agenda? Como eu já falei anteriormente, né, o Sistema Nacional de Fomento, que a ABDE representa, tem um papel estratégico para financiamento do desenvolvimento. E aí, tocando todas essas pontos que você colocou, né, a parte industrial, inovação, a parte de sustentabilidade e baixo carbono, desigualdade e geração de empregos decentes, né? Então, o Sistema Nacional de Fomento é o principal instrumento de política pública, o principal instrumento do Estado para poder fazer esse financiamento, para poder impulsionar a agenda de desenvolvimento econômico, social e ambiental. O sistema, ele tem, como eu já coloquei, tem um papel estratégico de 5% do crédito, e a discussão que começou a se colocar na associação é o que o Sistema Nacional de Fomento pode fazer a mais para pensar o desenvolvimento ali de futuro do país. A pandemia, como você bem colocou, exacerbou os problemas de desigualdade no país, problemas sociais, mas também trouxe à tona, né,
a questão de sustentabilidade. Acho que o plano Biden lá nos Estados Unidos, as políticas chinesas, a política europeia, todos têm colocado a questão de sustentabilidade no centro da agenda de desenvolvimento econômico e social de qualquer região, qualquer país. E tem se utilizado, todos esses planos têm se utilizado dos bancos de desenvolvimento, sejam aqueles os nacionais ou mesmo os multilaterais, né, têm sido utilizados para impulsionar essa agenda. Então, dentro da associação, começou-se a fazer um questionamento, como é que a gente poderia posicionar o Sistema Nacional de Desenvolvimento como um ator importante. Na época, o presidente Sérgio Gusmão Chodosky trouxe essa agenda para a diretoria, a atual presidente Janete Lontra também colocou isso como uma prioridade, e nós começamos a discutir como é que a gente trabalharia em uma ação, um plano que pudesse colocar como foco a sustentabilidade, e aí fomos atrás da principal agenda, que é que baliza, né, o pensamento sobre desenvolvimento, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são os 17 metas, os 17 ODS e as 169 metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia foi como é que a gente pode mostrar que o Sistema Nacional de Fomento pode contribuir para a agenda de atingimento dos ODS no Brasil. Como é que a gente consegue pensar num documento que ajude a posicionar o sistema e ajude a contribuir com o país. Então, o plano ele não é só um plano do sistema, mas ele também é uma contribuição para o país, para o desenvolvimento do país. É um documento que nós pretendemos que ele seja entregue para os candidatos à presidência da República, que ele seja entregue para os parlamentares, que ele seja entregue para o Poder Judiciário, né, que ele possa ser discutido na academia, porque é uma contribuição que a ABDE está fazendo para a discussão sobre o desenvolvimento do país, à luz dos ODS, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e mostrando o papel do Sistema Nacional de Fomento, que tem um papel estratégico de financiar a agenda de sustentabilidade no país. Então, esse é um pouco o contexto, e em cima disso a gente pensou, bom, como é que a gente vai empacotar os ODS? Né? Essa é a grande discussão, são 17 objetivos, como é que a gente organiza isso? Né? Como é que a gente trabalha com isso à luz do Brasil? Como é que a gente dá prioridade? Como é que a gente dá foco? Como é que a gente mostra a importância do Estado para os ODS? Né? E aí a gente vai buscar na ideia de missões, né, à luz do que a Mariana Mazzucato tem trazido de forma pesada e mais forte para essa discussão. A discussão de missões não é uma autoria da Mariana Mazzucato, né? Chris Freeman, Everest, todo mundo já trouxe essa discussão. Né, o Everest fazia uma discussão entre países que são mission-oriented e diffusion-oriented, né, mostrando, por exemplo, que os Estados Unidos era mission-oriented, e a Alemanha, historicamente, é diffusion-oriented até, né, tem uma discussão, inclusive a Mariana Mazzucato tem um artigo bem interessante recentemente, em que ela discute isso e mostra que a Alemanha é diffusion-oriented, como é que ela poderia passar para o modelo mission-oriented. Mas a gente usa essa ideia para tentar organizar um pouquinho as prioridades no Brasil. E essa foi a ideia por onde surge a ideia de fazer o plano ABDE 2030, ou seja, vamos pensar uma agenda de desenvolvimento para o Brasil, mostrando o papel do Estado, isso é muito importante. O Estado ele é fundamental para pensar a agenda de desenvolvimento, e para isso ele tem que usar as suas ferramentas, os seus instrumentos. Quem é uma das principais ferramentas para pensar o desenvolvimento? O Sistema Nacional de Fomento, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, os bancos públicos, né? A agência de inovação, que é a FINEP. Você quer discutir inovação, como você colocou, né? Nós temos uma agência de inovação, que é a FINEP, que tem um papel estratégico, né? Que tem um orçamento agora que não pode ser contingenciado, a partir de agora, que chega a quase 10 bilhões. Você tem o BNDES, que tem um papel estratégico para pulsar, e sempre teve, para impulsionar a agenda de inovação no país. Então, como é que a gente usa esse sistema de forma organizada, com foco, para impulsionar uma agenda de política industrial, que é importante, como você colocou, está voltando, né? Os países estão discutindo a agenda de política industrial e a agenda de política de inovação. Como é que a gente usa o Sistema Nacional de Fomento para pensar e para diminuir as desigualdades e gerar empregos decentes? A gente tem que discutir empregos. E, por último, e o que amarra tudo isso, a questão da sustentabilidade. E aí o papel cada vez maior de serem indutores do futuro, que é a agenda de sustentabilidade, que é o Sistema Nacional de Fomento. Então, esse é o contexto que surge, a ideia do Plano ABDE 2030, e a professora Karen é quem lidera tecnicamente a discussão sobre o plano, e aí eu deixo para ela aí poder aprofundar um pouquinho mais. Então, maravilha. A professora Karen está na China, né? Teve que liderar uma equipe da China, né? Então, imagina a loucura que não foram os horários de reunião.
Mas, Karim, passando agora a bola para você, botando a bola no seu pé, a gente, como ele falou, né, o nome desse podcast é Missão de Desenvolvimento, em homenagem ao livro da Mariana Mazzucato, mas como o Gordon disse, outros autores já vinham discutindo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da metodologia, porque acho que vocês combinaram, né, outras metodologias além do uso de missões. Como é que foi elaborar, né, esse trabalho? Porque não é trivial, né? A gente está falando ali de instituições que têm o porte do BNDES e uma agenda de ciência de fomento pequenininha, né? Criar uma agenda para instituições tão distintas não é muito tarefa fácil. Então, que tipo de metodologia vocês usaram? Explica um pouquinho aí. Obrigada. Maravilha, Lavínia. Realmente, não foi mais um desafio, o plano ABDE e os fusos horários, mas foi um desafio maravilhoso com uma equipe maravilhosa. Então, foi um prazer. Eu acho que esses pontos todos que você trouxe, Lavínia, que foram exacerbados com a pandemia, inovação, redução da desigualdade, a transição para uma economia de baixo carbono, geração de emprego e trabalho decente, eles apontam para a necessidade do Brasil se reconstruir em bases melhores, né? Não é só reconstruir igual ao que era antes, é construir melhor, né, daqui para frente. Eu acho que esse o grande objetivo, né? O Gordon já falou bastante do objetivo do plano, que é exatamente propor um conjunto de ações estruturadas em missões, né, para o sistema acelerar e dar escala à implementação da Agenda 2030 no Brasil, mas também promover, lançar as bases para um desenvolvimento sustentável para além de 2030, né? E para isso, essas ações elas também precisam de um sistema nacional forte e coordenado para que elas possam ser entregues, né? E então, além das missões, o plano também propõe uma série de medidas para fortalecer o arcabouço institucional do Sistema Nacional de Fomento e o trabalho coordenado dessas 32 instituições, né, que hoje compõem o Sistema Nacional de Fomento. E aí, entrando um pouquinho mais na metodologia para a elaboração do plano, foi feita uma revisão da literatura sobre os ODS, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, um mapeamento, atualização e análise de informações quantitativas e qualitativas sobre o cumprimento dos 17 ODS no Brasil, a partir de dados do IBGE e do IPEA, que fizeram um excelente trabalho ao longo, desde 2016, né, quando começou o monitoramento da Agenda 2030 no Brasil, e também de bases de dados internacionais para a gente atualizar as informações sobre o estágio do cumprimento, né, da implementação desses 17 objetivos no Brasil e entender onde estamos, né, realmente em termos de avanços e retrocessos. E também foram feitas entrevistas com cerca de 50 membros do Conselho Consultivo, da diretoria, associados e outros parceiros da BDE. Agora, a metodologia propriamente dita, né, para a construção das missões, como você bem falou, Lavínia, ela leva em consideração não só o trabalho das missões, né, essa discussão, esse debate sobre missões, mas também um debate muito, muito interessante sobre complexidades econômicas, né, e para isso nós dividimos a metodologia em dois grandes eixos. No primeiro eixo, nós analisamos quais são os principais gargalos, né, sociais, ambientais, econômicos e de governança em cada macro-região do Brasil, e para isso fizemos uma análise do cumprimento, né, dos ODS no Brasil, como eu mencionei anteriormente, e também dos desafios enfrentados pelo Sistema Nacional de Fomento no que diz respeito à internalização da Agenda 2030 no país. E aí o cruzamento do resultado dessas duas análises, então, apontou aqueles ODS que seriam os principais gargalos, né, em cada macro-região e nacionalmente. Num segundo eixo, nós analisamos, então, as oportunidades, né, as oportunidades nos diferentes setores econômicos em cada macro-região, a partir do perfil setorial de financiamento do Sistema Nacional de Fomento e também do potencial de ganho de complexidade desses diferentes setores. A análise do perfil do financiamento permitiu à nossa equipe compreender quais eram as demandas do setor produtivo, enquanto a análise da complexidade nos apontou quais são os setores que têm um potencial transformador. E por transformador a gente entende
não só que tem um maior ganho de complexidade econômica, né, como já está bastante discutido na literatura, mas também aqueles setores que têm maior potencial de geração de emprego, que têm uma maior contribuição para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, os setores que têm maior potencial de redução de gases do efeito estufa. Então, o cruzamento entre os gargalos e as oportunidades permitiu que a gente, então, delineasse as 5 missões para o Sistema Nacional de Fomento. E essas missões, então, foram construídas a partir de 2 objetivos de desenvolvimento sustentável, que nós chamamos de carro-chefe, que foram identificados, né, como os principais gargalos no país, mas que também, para cada missão, além desses 2 ODS principais, tivemos os que chamamos de ODS recrutados, que também estão associados, ligados àqueles ODS principais e que são tão importantes quanto para que a missão possa ser realizada. Muito bacana, né? Vocês têm, assim, digamos, vocês formulam um diagnóstico, né? Bem a metodologia mesmo da Mazzucato. Vocês acham um diagnóstico e você formula uma missão, tipo, qual é o problema? Aí esse problema, como é que eu vou fazer uma abordagem multissetorial, multiatores, né, para atacar aquele grande problema do desenvolvimento, e aí tem projetos, né, associados a isso. E é bacana, porque vocês estão trazendo, além da ideia, vocês partem do estado da arte, né? Não é uma coisa assim, dedutiva, que vocês estão assim, pensando o mundo ideal, né? Onde é que a gente está no Brasil, né? Quais os desafios do Brasil, onde é que a gente está mais distante, né, nos desafios, e aí busca, então, também as oportunidades. Muito bacana. Gordon, então, fala um pouco aí dessas 5 missões, vocês fizeram esse esforço aí enorme, né, de juntar 5 missões, e aí depois eu entro com a Karine detalhando, né, vou pedir para a Karine detalhar um pouco, mas eu queria que você, assim, desse um grande enunciado, por favor. Legal. Eu acho que o documento, o plano, ele tem uma parte bem importante, né, antes de entrar especificamente nas missões, que é tentar fazer o diagnóstico, né, inicial do que já foi feito. Isso foi um trabalho bem árduo, né, para tentar ver o que o sistema já tem feito para essa agenda de ODS. E, obviamente, tem que fazer essa análise, tentando evitar o greenwashing, né, de falar que está fazendo uma série de coisas para ambiental e não está fazendo. Então, isso é um trabalho complexo. E o documento tem essa parte que eu acho que é bem relevante, inicial, que ele mostra que o Sistema Nacional de Fomento já vem atuando para apoiar projetos no âmbito dos ODS, que podem ser classificados dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mesmo dentro das suas estratégias. Muitos bancos, como o BNDES, né, já tem lá na sua estratégia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas outros também. Então, isso é bem importante, já mostra que existe uma percepção dos associados da BDE, né, do Sistema Nacional de Fomento, de que essa é uma pauta que tem que ser puxada, que tem que ser levada, e que o papel dos bancos de desenvolvimento e agências de fomento é muito importante para o país. Em cima disso, antes ainda de entrar nas missões, dentro do documento é lançado um dado inédito para o país, que é um estudo feito pela BDE e pelo PNUD, em que a gente compilou o financiamento de alguns dos nossos associados, quase 20 deles. Nós estamos em processo de atualização para chegar perto de 30, mas quando a gente soltou o documento, eram quase 20, em que a gente compilou a partir do que eles financiam, então a prática mesmo, né, não é o que está na estratégia, no planejamento, mas o que na prática está sendo financiado, para ver o que já tem em cada um dos ODS. Então a gente tem um diagnóstico, a gente tem ali um olhar do que já foi feito, ou está sendo feito como prioridade em ODS, e como é que a gente pode, né, a partir dali também começar a pensar. Isso também foi utilizado, né, pela professora Karen, para poder depois montar as missões. Então, apenas aqui para relatar, né, o ODS que mais é apoiado hoje é o ODS 9, de Indústria, Inovação e Infraestrutura. Um pouco na linha, né, Lavínia, do que você falou, né, a agenda de inovação e a agenda industrial ela é importante. Os bancos de desenvolvimento e agências de desenvolvimento já vêm fazendo isso, mas podem fazer mais. Essa é importante. E aí precisa, sim, de uma política de Estado, de inovação, que conduza essas instituições do sistema para organizadamente poder financiar onde for prioridade. O segundo é o de trabalho decente e crescimento econômico, fundamental e estratégico, né? Não tem como pensar que os bancos de desenvolvimento e agências de fomento não vão trabalhar nessa agenda de crescimento econômico
né, e trabalho decente. Energia limpa e acessível, então cada vez mais o financiamento, a energia fotovoltaica, a energia eólica e outras fontes tem crescido. O Brasil tem um potencial muito grande. O BNDES fez no passado, né, um trabalho muito bonito, né, dos trabalhos muito bonitos do BNDES para a parte de energia eólica, né, densamento de cadeia, bem importante. Sempre bom ressaltar aqui. O ODS 2 de Fome Zero e Agricultura Sustentável, lembrando que o Sistema Nacional de Fomento é o principal responsável pelo financiamento do setor agro, e o ODS 10, o quinto, de redução das desigualdades. Então, são 5 principais ODS, a gente tem esse mapeamento no estudo, quem tiver interesse, o estudo está na página da BDE, quem tiver interesse, lá tem todos, quanto tem o percentual de financiamento por ODS, ou seja, que mostra que o sistema já tem financiado. Mas o que a gente conclui é que precisa fazer mais. Ele pode fazer mais. Mas, para isso, o Sistema Nacional de Fomento precisa ser utilizado como instrumento de política pública, e através de prioridades. E é isso que, de certa forma, a gente vai para, digamos, a segunda parte do documento, que é o plano mesmo, que é assim, quais são as missões do Brasil? Né? Foi esse o trabalho, né, a riqueza do trabalho que a professora Karen trabalhou a partir do diagnóstico, de tentar encontrar quais são as missões e como é que o Sistema Nacional de Fomento pode financiar. Então, foram selecionadas 5 grandes missões para o país, a partir da explicação, a partir da metodologia que a professora Karen explicou, e foi mostrado como é que o Sistema Nacional de Fomento pode ser potencializado, fortalecido em um ator estratégico fundamental da política pública para essas agendas. Né? Então, a primeira missão, que é de futuro digital, inteligente e inclusivo. Então, a gente está num mundo cada vez mais digital, onde as pequenas empresas precisam se digitalizar, elas precisam entrar nessa agenda. Aqui tem um componente muito grande, não só nesse, mas em todos, mas nesse especificamente tem um destaque para a questão da igualdade de gênero, tem um componente muito grande, tem que pensar a digitalização à luz da igualdade de gênero, e aí você tem que pensar em instrumentos diferenciados. Né? Como é que eu faço para fazer uma política, fazer um financiamento diferenciado para pensar a igualdade de gênero? Quais são os instrumentos que eu posso usar? Então, eu uso ali um não reembolsável, eu uso um crédito diferenciado. Essas discussões é que vão começar a ser colocadas a partir das missões que estão dadas. Né? Então, essa é a primeira missão bem importante. Nós temos que entrar na agenda digital. Eu costumo dizer que as empresas elas só têm uma escolha, ela tem que estar dentro do mundo digital. Se elas escolherem estar fora, elas vão estar fora definitivamente, porque elas vão morrer. O mundo digital está aí, está colocado, elas têm que entrar nessa agenda digital, não tem escolha. A outra missão, segunda, bem importante, que, de certa forma, quando você vai para o exterior e fala no Brasil, é uma agenda que o Brasil todo mundo pensa Brasil, que é o ecossistema de inovação em bioeconomia e para a Amazônia. O Brasil tem um potencial muito grande em bioeconomia, nos seus diferentes biomas que podem ser explorados, e a Amazônia, hoje, é uma região onde a gente tem que pensar no desenvolvimento com a floresta em pé, desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento verde, muito importante. A outra missão é o agronegócio engajado, ou seja, o agronegócio sustentável, que pense em aumentar sua produtividade, por exemplo, com inclusão de tecnologias digitais, que podem contribuir muito, dando racionalidade e produtividade ao agronegócio, mas também temos que financiar a agricultura familiar, tão importante, né, para o país, para pensar, inclusive, por exemplo, estamos num momento super complicado de inflação, ter uma agricultura familiar robusta, que abasteça, é bem importante. O papel do Sistema Nacional de Fomento também está financiando essa linha. Infraestrutura e cidades sustentáveis é a quarta missão, e que, né, Lavínia, você já falou lá inicialmente na tua introdução, da questão do trabalho, da questão da geração de emprego. Nós somos um país urbano, a geração de emprego são nas cidades, então nós temos que pensar o financiamento a uma cidade sustentável que tenha geração de empregos verdes, né, e decentes. Eu acho que isso também é bem importante. E, por último, a última missão é saúde como motor de desenvolvimento. Nós estamos saindo de um momento pandêmico, a Karen lá na China está em lockdown, ainda está vivendo ali um momento pandêmico, então nós vimos a importância, né, e aí também, retomando ali a introdução inicial da Lavínia, né, a questão das cadeias produtivas, da política de inovação, ficou claro que a gente não pode ficar dependente, né, das cadeias totalmente, nós temos que tentar trazer, agregar valor aqui, ter a cadeia capaz de produzir. E aí é o papel do Sistema Nacional de Fomento de financiar.
Então, de certa forma, já passando a bola para a professora Karen aqui, né, na minha introdução sobre as missões, para que ela possa aprofundar, o que a gente trouxe foi um conjunto de missões. Esse conjunto de missões vai ter uma necessidade de puxar uma série de investimentos para o país, né? E esses investimentos têm que ser financiados. Quem pode financiar isso é o Sistema Nacional de Fomento. E aí, com uma série de instrumentos diferentes, com mix de instrumentos, né? Com blend de instrumentos diferenciados, conforme as prioridades, mas esse é o papel. 5 missões para o país que vão puxar o investimento, vão ajudar a gerar crescimento sustentável, um pouco também isso aqui na linha do Big Push da sustentabilidade que a CEPAL, né, da ONU, tem trabalhado e defendido. Então, também vai nessa conexão. Então, eu acho que essa é a ideia do trabalho do Plano ABDE, e aqui já falei bastante, mais uma vez, me empolgo com esse plano, eu acho ele muito bonito, e passo aqui a bola para a professora Karen poder aprofundar um pouquinho sobre as missões e sobre os projetos que são oriundos dele. Gordon, nós todos somos apaixonados por esse plano e como não poderia deixar de ser, porque o plano é a nossa visão, né? E depois de não só a nossa visão, mas com base em evidência, né? Em bases empíricas para o futuro do que a gente quer para o Brasil. Então a gente não poderia ser menos apaixonado, muito pelo contrário. Eu acho importante dizer isso também. Como a Lavínia colocou anteriormente, dentro de cada missão tem uma série de projetos, né? As missões, elas colocam os grandes desafios, né, para o Sistema Nacional de Fomento financiar políticas, né, junto com outros atores e por uma série de instrumentos diferentes, alcançar soluções, né, para solucionar esses desafios, mas descendo no seu nível ainda mais prático, né, cada uma dessas missões traz propostas de projetos para trazer, né, essas ações para o nível mais concreto. No estudo que deu base ao plano, nós havíamos proposto 5 missões, né, e por uma questão de espaço e tempo, acabamos reduzindo no escopo do plano para 3 projetos, né, para cada uma dessas 5 missões, como sugestões, né, de como alcançar esses grandes desafios. Então, na primeira missão de futuro digital, inteligente e inclusivo, os projetos eles focaram principalmente em ampliar o acesso para tecnologias de informação, principalmente para a digitalização 5G, na cidade e também no campo. Outro projeto focou bastante na ampliação de oportunidades digitais para negócios, para pesquisas lideradas por mulheres, como pontuou o Gordon, a questão de gênero, mas também a questão de raça e outros grupos, né? A promoção da igualdade como o drive, né, dessa economia digital do futuro, ela aparece muito forte nesse projeto. E um terceiro projeto, ainda dentro dessa primeira missão, que seria o fomento à preparação de pequenas e médias empresas, e também trabalhadores para cadeias produtivas digitalizadas, né? Na segunda missão, Ecossistema de Inovação em Bioeconomia para a Amazônia, os 3 projetos eles focam no apoio na gestão de negócios, de capacitação e mitigação de riscos em bioeconomia. Outro projeto foca bastante na questão de ciência e tecnologia para a biotecnologia, e o terceiro projeto propõe incentivos econômicos para valorizar ativos ambientais e também ajudar, apoiar no controle ao desmatamento da Amazônia, mas também de outros biomas do Brasil, né? Então, essa missão, ela olha no âmbito nacional. A terceira missão do agronegócio engajado, ela propõe, né, 3 grandes projetos também, no sentido de ampliar padrões sustentáveis de produção, e aí falamos muito de instrumentos de financiamentos inovadores. Outro projeto também olha bastante para a redução dos custos ao longo das cadeias de valor e também para reduzir perdas de alimentos, né, aumentar a eficiência dessas cadeias de valor e a resiliência dessas cadeias de valor para a segurança alimentar, com foco na agricultura familiar. A quarta missão de infraestrutura e cidades sustentáveis também traz projetos na área de diversificação e de desenvolvimento de fontes energéticas renováveis e também de eficiência energética, projeto de aumentar o acesso à água e gestão de resíduos, e também de promover maior mobilidade urbana, não só ampliar a mobilidade, como também
torná-la mais inclusiva. E, por fim, a última missão de saúde como motor do desenvolvimento. Os 3 projetos dentro dessa missão, eles olham bastante para o complexo econômico-industrial da saúde e como fomentar a produção e a inovação dentro do complexo industrial da saúde, também a infraestrutura associada a esse complexo e a digitalização e a melhoria da gestão da saúde no Brasil. Então, bem resumidamente, são esses os grandes projetos que trazem as missões para o seu nível de maior concretude, né, de prática, e como apontando possíveis caminhos para o Sistema Nacional de Fomento realizar, então, essas grandes missões do Brasil. Muito bacana. Karen, sabe o que eu estava pensando aqui? Porque as pessoas têm essa mania de achar que no Brasil não tem diagnóstico, né? Diagnóstico a gente tem muito. A gente sabe, né, onde estão os problemas, mas a gente não tem consenso nas respostas, digamos assim, né? De como atuar nessas respostas. E uma coisa que eu acho que também é um pouco um falso problema, as pessoas tendem a olhar para o Brasil e dizer, falta planejamento, o que na realidade é um pouco o contrário, né? O Júlio Alexandre Menezes, que foi secretário de Planejamento de Assuntos Econômicos, uma vez ele falou um negócio que eu falei, cara, é verdade. A gente tem instrumento pra caramba de planejamento. Vamos pensar, a gente tem o PPA, a gente tem a LDO, a gente tem planos setoriais, a gente tem planos regionais, a gente tem estratégia federal, a gente tem vários instrumentos, mas falta articulação e falta consenso nas formas de abordar. Acho que o plano tem uma coisa muito bacana, que é diferente, é que ele pensa todos os problemas embebidos nas questões sociais, né? E nas questões sociais e ambientais. Então, nenhum problema ele é colocado econômico separado, né? Ele está sempre naquelas 3 dimensões do desenvolvimento, né? Digamos assim, o ambiental, o social e o econômico, eles estão sempre pensados juntos, que é muita abordagem dos ODS. Mas, assim, a gente já está com 42 minutos aqui do programa, então vou provocar um pouco do outro lado. E aí eu queria chamar aqui o Gordon. Porque, assim, o plano ele fala, então, de que assim, o Brasil tem Sistema Nacional de Fomento, né? Outros países não têm. O Brasil tem um sistema robusto, historicamente relevante, né? E cheio de coisas boas para serem aproveitadas e outras que precisam melhorar também, né? Então, o que eu queria que você explorasse, Gordon, era quais são as barreiras para que esse plano possa ser implementado, né? Tipo, funding, questões tributárias, aspectos de coordenação, o que você destacaria e que é fundamental resolver para que esse plano não vire mais um papel de planejamento, né, e ele possa efetivamente ser implementado? Eu acho que a grande questão que coloca aqui é que a gente tem um Sistema Nacional de Fomento que tem uma capacidade muito grande, uma capacidade muito grande para poder implementar ações para o país. E nós temos que entender a importância, eu já vou entrar na questão dos problemas, tá, das travas, tá, Lavínia, vou só fazer uma digressão aqui um pouquinho antes. A importância do Estado para pensar política pública e para pensar o desenvolvimento de um país. Muitas vezes, a gente tem que entender que tem que ter por mais que você tenha instrumentos, você tenha planejamento, você precisa, no final das coisas, direcionar, o Estado precisa direcionar os seus instrumentos, né? Tem instrumentos, tem os planos, mas se isso não se falar, se isso não se casar, né, isso não funciona. E esse é um papel fundamental do governo, do Estado, e aí vem a coordenação, que foi um dos pontos que você colocou. Nós precisamos que a política pública, as prioridades que sejam colocadas, estejam coordenadas com os instrumentos financeiros que vão ser utilizados. Os diferentes instrumentos, o mix que for sendo utilizado. E, de certa forma, o que a gente vê historicamente no Brasil é essa falta de coordenação do Estado com os seus instrumentos, com suas instituições e entre as instituições, né? De certa forma, apesar de você ter essa rede capilar, os grandes, digamos assim, vamos chamar os grandes repassadores nacionais, BNDES e FINEP, né? Ainda falta uma coordenação entre essas instituições para que possam funcionar, porque a pequena instituição como agência de fomento, ela precisa estar próxima, né, do BNDES. O BNDES precisa entender que ela é um agente do BNDES para chegar na pequena empresa, para chegar no pequeno município, né, que o BNDES muitas vezes não chega diretamente, né, tem as ações sim que ele chega direto, mas tem as ações indiretas.
A mesma coisa vale, por exemplo, uma outra grande repassadora nacional, que é a própria FINEP na agenda de inovação. Então, falta esse componente de coordenação, mas em grandes partes porque também não tem a visão de futuro para onde a gente quer ir. E aí talvez seja esse a grande coisa legal que o plano traz, né? Ele mostra a nossa direção, mostra quais são as missões, e a gente espera que quem estiver na presidência da República em 2023 possa usar esse documento. Nós estamos trabalhando arduamente para divulgá-lo pesadamente, para que ele possa ser incorporado como uma sugestão de missões, um trabalho super bem feito, baseado em evidências. Então, a primeira coisa, eu diria que nós precisamos ter uma coordenação, a gente precisa ter esse sistema coordenado entre eles. Então, qual é a grande missão? Precisa ter um investimento, tem o Sistema Nacional de Fomento. Bom, como é que o Sistema Nacional de Fomento se coordena à luz para onde está indo a política pública? E aí precisa de ter uma interação muito constante entre os grandes nacionais e os subnacionais. Acho que essa coordenação entre nacional e subnacional é bem importante no país para dar força a esse sistema com a capilaridade que ele tem. Então, acho que a primeira coisa é a questão de coordenação. A segunda, os grandes repassadores nacionais, e aí eu vou voltar a insistir, BNDES, FINEP, precisam abrir um pouquinho a torneira, digamos assim, dos recursos para os menores, né? Hoje, talvez tenha que ter uma avaliação, mas para isso também precisa que os subnacionais tenham um trabalho de casa, de dever de casa, de melhorar sua gestão de risco, sua parte de gestão interna, né? E seus balanços para poderem trabalhar também com o BNDES, por exemplo, né? O BNDES, para poder fazer o repasse, ele precisa de alguns padrões mínimos, né? De segurança, de risco, de balanço que essas instituições precisam. Então, tem também um trabalho ali de fortalecer essas instituições. E aí, para mim, isso é o papel de política pública. A gente tem um sistema forte, e é papel do governo perceber, do Estado perceber que ele tem um sistema e que ele precisa fortalecer esse sistema. E uma parte importante do fortalecimento do sistema é trabalhar internamente nessas instituições, fortalecendo a gestão delas. Então, tem que ter uma política pública de fortalecimento de gestão dessas instituições para que elas possam ser repassadoras das instituições maiores e poder ter capilaridade de chegar nos pequenos municípios, chegar nas pequenas empresas, né, e poder ajudar o país na agenda de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável para impulsionar o investimento. Então, isso também é uma política pública. Obviamente, aqui na associação, na BDE, nós estamos trabalhando fortemente nessa toada também de fortalecer as capacidades internas dos menores subnacionais, né, mas isso é importante. Então, essa relação é bem relevante. Um outro entrave é funding, né? Nós sabemos do problema de funding, da captação de funding. Existe funding internacional, mas também esse funding internacional, para ele poder vir, ele precisa de condições mínimas. Então, uma coisa, o BNDES consegue captar tranquilamente, porque tem todos os parâmetros, é uma instituição consagrada, mas as instituições menores, subnacionais, precisam se preparar. E aí você tem instituições como a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimento, o BID, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o NDB, todos com interessados em passar recursos aqui, mas muitas vezes a gente tem problemas dessas instituições receberem esse recurso, além de quando tem necessidade de garantia soberana, esse processo tem demorado quase 2 anos, né? Tanto no Ministério da Economia, ali no COFIEX, e depois no Senado, muitas vezes não sai, não é aprovado. Então, também temos um problema que a gente tem que dar celeridade na atração dos recursos que dependem de garantia soberana. Muitas vezes, algumas instituições, por exemplo, o EDMG, recentemente apelou para não usar garantia soberana, os juros é um pouco mais alto, mas é mais sério, e você consegue ter recursos de funding para poder desembolsar, mas tem algumas instituições que não conseguem. E aí também tem a parte interna, como eu falei, a questão de gestão de riscos e a parte de capacitação interna das instituições. Há uma agenda que eu acho que é fundamental, que tem que ser discutida para essa agenda de ODS, é pensar em fundos garantidores. A agenda de sustentabilidade é uma agenda de risco alto, em que o mundo, não só o Brasil, o mundo está aprendendo a financiar, a fomentar. Ainda é algo, muitas vezes, tem caído em greenwash, né? Muita gente falando que está fazendo ESG por aí, e muitas vezes está no greenwash, não está tendo metodologias corretas, isso afasta o investidor. Então, porque existe um risco, existe uma aprendizagem. Então, fundos garantidores são bem importantes. A criação de fundos garantidores voltados para algumas temáticas específicas ligadas ao ODS, eu acho super importante. Uma outra coisa ainda relevante que tem que ser pensada é uma discussão sobre taxonomia no Brasil. Eu não sei e não tenho resposta se é uma taxonomia, se são várias taxonomias, se a gente vai usar como referência taxonomia chinesa, taxonomia europeia. Nós temos que fazer essa discussão. E aí o plano pode ajudar bastante nisso, porque ele tem uma relevância. De que não está claro para mim.
taxonomia para financiamento da sustentabilidade. Você não tem uma taxonomia para financiamento da sustentabilidade. A União Europeia lançou a taxonomia do que é considerado sustentabilidade para eles, né? A China lançou também, outros países lançaram, ou seja, taxonomia do que eu posso considerar sustentabilidade quando eu for fazer o financiamento. Isso ajuda você a ter os parâmetros corretos, evitar o greenwashing, isso dá segurança para os investidores internacionais. Porque lista negativa, coisa que você não pode fazer, não, lista positiva. É a lista do positivo, é do que é considerado economia circular para a União Europeia. Então tem lá, o que é economia circular, e o que o Banco Europeu, quando for financiar, vai saber o que é economia circular. E a partir disso, você vai poder financiar a economia circular a partir dessa taxonomia, e a partir disso você vai, por exemplo, evitar que está financiando um projeto que no fundo não é de sustentabilidade, evitando o greenwashing. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita no Brasil, a gente não tem uma discussão sobre isso. Eu também não estou propondo que seja uma taxonomia, o MDR, por exemplo, agora no Centro de Desenvolvimento Regional, está lançando a taxonomia dele para essa agenda. Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita de forma mais robusta no âmbito do governo federal. E isso é um entrave para você pensar no financiamento da sustentabilidade. Então, essas são algumas dos entraves que a gente tem para a gente pensar essa agenda de financiamento, essa agenda de funding, que é super importante, pensando aí o futuro do país e a agenda de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Mas eu gostaria, Lavina, de reforçar, como eu comecei falando aqui ainda nessa resposta, que nós temos um sistema nacional de fomento que pode ser reforçado. É o papel do governo federal e dos governos estaduais entenderem a importância dessas instituições e fortalecerem elas internamente, porque elas vão cumprir um papel estratégico. Basta aqui você ressaltar que no Pronamp, que foi o Fundo Garantidor para as Pequenas Empresas, né, que existe até hoje, o Pronamp, 78% das operações do Pronamp foram feitas pelo Sistema Nacional de Fomento. Foi o sistema, em sua grande maioria, público, né, mas também tem algumas outras que não são públicas, que contribuíram e foram para o risco para apoiar as pequenas empresas num momento tão difícil. Então, foi uma ação anticíclica importante do Sistema Nacional de Fomento. E vai ser o Sistema Nacional de Fomento que vai financiar a agenda de sustentabilidade, como já vem fazendo. Porque a gente precisa estruturar isso, o plano traz algumas missões importantes, traz também destaque para alguns gargalos que precisam ser enfrentados e encarados, mas a gente precisa ter claro aqui no Brasil o papel do Estado e o papel dos seus instrumentos, que é o Sistema Nacional de Fomento, é um dos instrumentos importantes para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Então, de certa forma, é isso que eu queria colocar com os gargalos. Eu acho que são gargalos que são facilmente resolvíveis, se o Estado tiver consciência da importância dos bancos de desenvolvimento e agências de fomento. Karine, você quer complementar em relação aos instrumentos? Fazer alguma observação? Na verdade, eu queria voltar rapidamente à questão da taxonomia, porque eu concordo, é um ponto importantíssimo, Gordon. A Europa, a China, inclusive, têm cooperado para criar taxonomias verdes, né, com o mínimo alinhamento comum, que, inclusive, pode facilitar a compra e venda, por exemplo, no futuro, de créditos de carbono entre esses países. E a gente, no Brasil, tem essa vocação natural, né, de gerar esses créditos. Eu acho que, ao construir um mercado que esteja minimamente alinhado com essas taxonomias internacionais, pode dar um grande boost para a gente, inclusive para abrir mercados, por exemplo, para produtos como biocombustíveis, né, considerando que eles venham a entrar nessas taxonomias. Fechando esse parênteses, algumas considerações que eu tenho, são 3 pontos que eu queria destacar e alertar, enfim, agora para essa etapa que eu acho que é tão, ou talvez mais importante e desafiadora do que o próprio plano, do que a elaboração do plano, que é a implementação do plano, né? O Gordon já falou bastante dos desafios, né, que o sistema vai enfrentar daqui para frente, nessa implementação, e eu queria destacar 3 pontos. O primeiro é a necessidade do sistema se posicionar de forma estratégica, tanto para impulsionar as transformações que vão ser necessárias para essa economia mais sustentável, né, e que o plano também aponta, mas também para mitigar ou evitar riscos. E para isso eu acho que é fundamental que as instituições do sistema elas desenvolvam planos de transição para uma economia sustentável, isso inclusive já vem no plano, né, que direcionem os investimentos tanto para os setores com um alto potencial transformador, mas que também tenha claro, que esses planos também tenham claro
quais são os setores que vão desencadear políticas de transformação da produção intrasetorial, por exemplo, por adoção de maquinário mais eficiente ou mais verde, tecnologias e práticas que são mais produtivas, mais sustentáveis, e até mesmo setores que merecerão, eventualmente, se necessário, um desinvestimento. Né? Então, essa clareza precisa tá muito bem delineada dentro dessas instituições, talvez por planos, né, de transição. Um segundo ponto que eu queria destacar é o aspecto que o Gordon mencionou sobre a integração dos investimentos do sistema, da Agenda 2030 e o ciclo de planejamento do Brasil, né, de planejamento, orçamento e gestão de políticas públicas. E o primeiro passo nesse sentido, eu acho que é a instituição de uma política da promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no Brasil, com um papel claro para o Sistema Nacional de Fomento, no financiamento e também no monitoramento desse financiamento para a Agenda 2030 no Brasil. E aqui eu queria trazer duas experiências internacionais que eu acho que são bastante interessantes para a gente entender como que isso poderia ser feito no Brasil. Não digo replicar, mas para a gente se inspirar em experiências internacionais e adaptá-las dentro do possível para a nossa realidade. O primeiro exemplo que eu queria trazer é o da Indonésia, que foi o primeiro país a desenvolver uma estrutura nacional de financiamento integrada para implementar o Plano Nacional de Desenvolvimento do país e também o Plano de Ação dos ODS, e também o país criou todo um arcabouço institucional para acompanhar o cumprimento desses compromissos de desenvolvimento sustentável. E o segundo exemplo que eu queria trazer é o da Alemanha, do KfW, que criou um rating de eficácia do desenvolvimento para subsidiar, apoiar as decisões de concessão de novos financiamentos, segundo o impacto de desenvolvimento que esses financiamentos, principalmente que os projetos e que os clientes do banco têm para o desenvolvimento. E, a partir daí, uma série de incentivos, né, financeiros e não financeiros, que podem ser criados para estimular que mais projetos sustentáveis, digamos assim, sejam propostos. E, por fim, acho que um terceiro ponto que é essencial para essa nova fase de implementação do plano da BDE 2030, que é a legitimação social do plano. Né? A gente sabe que a solução para os desafios que são apontados no plano deve ser construída pelos diferentes atores da sociedade, né, públicos e privados, e que eles têm que ser mobilizados para a implementação dessa agenda. E, para isso, eu acho que o sistema precisa, estimular a participação de lideranças, de mulheres, de negros, né, como já falamos anteriormente, mas também de populações LGBTQ+, de indígenas, de quilombolas, imigrantes, pessoas com deficiência ao longo do processo produtivo. É essa diversidade que faz o Brasil ser grande como ele é. E um segundo ponto é sensibilizar os atores do Sistema Nacional de Fomento, desde as altas lideranças até quem está lá operando esse financiamento, sobre a urgência da Agenda 2030. E aí, por fim, para concluir, Lavínia, sem abusar, mas já abusando dos minutinhos, engajar. O sistema tem que engajar nos diálogos internacionais, com as alianças, redes, organismos internacionais, para trocar esse conhecimento, trocar as experiências que o sistema já tem, como Gordon apontou, muita coisa já vem sendo feita, e que pode, da mesma maneira que a gente pode se inspirar nos exemplos de fora, a gente também certamente inspirará muitas outras ações fora do Brasil, para promover a agenda de financiamento para o desenvolvimento a partir da nossa realidade, do nosso conhecimento acumulado. Puxa vida, tem tanta coisa ainda que eu gostaria de falar. Perguntar para vocês questões de recursos de funding, né, dos fundos constitucionais que a gente tem, a ideia de que precisamos de funding, né, não só funding internacional, mas também funding nacional, recursos orçamentários, questões tributárias. Enfim, muita coisa vai ficar aí para uma próxima discussão. Já fica um pouco o convite aqui. Muito obrigada, excelente. Bom, não dá mais para dizer que a gente não tem proposta, né? Temos aí uma agenda clara,
com 5 pontos a serem desenvolvidos. Claro, como a professora Karen falou logo no final, ainda precisa ser muito discutida, né? Ouvir a sociedade também, ter retorno nesse plano, ouvir os principais atores, aprimorar, mas plano a gente já tem, né? A gente tem uma proposta aí concreta na mesa e, mais importante, temos um sistema robusto, um Sistema Nacional de Fomento robusto. Então, eu acho que a gente podia aqui terminar, só para vocês deixarem uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada, acho que foi muito esclarecedor esse podcast. Gordon e depois Karen, por favor. Eu acho que a gente tem que deixar claro que o plano é uma contribuição para o Brasil, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para pensar o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. E eu acho que a gente tem que entender que não dá para pensar desenvolvimento mais sem agenda de sustentabilidade em conjunto. Acho que isso está dado, o mundo caminha para isso. O Brasil pode ser um player super importante, tem uma janela de oportunidade nessa agenda de sustentabilidade, onde o Brasil tem papel e pode se tornar um ator global relevante. A discussão é, vamos querer ou não vamos querer? Vamos ter política pública para isso ou não vamos ter política pública? E vamos usar os instrumentos que estão aí, que são super poderosos, super importantes e reforçados para ajudar a colocar o Brasil como um ator extremamente relevante e um player global e contribuir com o desenvolvimento econômico, social e inclusivo desse país. Tá bom? Acho que, de forma geral, é isso, e agradecer aí mais uma vez pelo convite. Eu queria apenas agradecer, Lavínia, pelo convite para participar do podcast e também agradecer à BDE, ao Sérgio Suchodolski, à presidente Janete Lontra, ao Gordon e toda a equipe técnica da BDE pelo apoio, pela cooperação na implementação desse plano, na execução, elaboração desse plano, e principalmente, enfim, todos que colaboraram, né, os associados contribuíram, parceiros contribuíram para as entrevistas, e principalmente os 14 economistas, pessoas maravilhosas que te integraram essa equipe e que também fizeram esse plano acontecer. O meu muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.